Sobe o hino, Pedrinho! Ó, esse Botafogo é o time a ser batido por todo mundo, menos Copa do Brasil, que já foi de arrasta, mas na Libertadores e no Brasileirão. Flávio Amêndola. Foi 5 minutos ali de abafa do Palmeiras, mas no jogo o Botafogo foi muito melhor que o Palmeiras. Ou eu vi outro jogo? Bom, GV, boa tarde pra você agora. Muito boa tarde. Boa tarde, Fernandão. Quase meio de 40 já. A gente gosta como diz o Will Silva, da balbúrdia. Ele botou, esse programa é uma balbúrdia e eu amo. Isso. Acabou de postar, obrigado por postar e nos marcar, Will. Queremos ir no seu stand-up de graça. Abraço, moleque, obrigado pela moral. Mas eu acho que, se a gente parar pra observar os 180 minutos, os dois jogos, o Botafogo foi melhor, num contexto geral. Achei que ontem o Botafogo teve bem no início, acho que ali até os 10, 15 minutos do primeiro tempo, mas depois o Palmeiras conseguiu controlar um pouco mais, conseguiu criar algumas oportunidades. É curioso que o primeiro lance de perigo do jogo é esse chute do Savarino nessa trave e o último lance de perigo do jogo no mesmo lugar. É o chute do Gabriel Menino na mesma trave, só que no travessão. E aí o Palmeiras melhora, mas também, assim, é uma melhora que particularmente não achei aquele domínio amplo como foi contra o Flamengo, por exemplo. O Palmeiras conseguiu controlar o jogo, conseguiu criar algumas oportunidades, mas não foi tão... Eu não achei tão intenso como contra o Flamengo. Segundo tempo, não. Segundo tempo, aí o Palmeiras voltou muito melhor, conseguiu criar muitas oportunidades e poderia ter, inclusive, feito 1-0 antes do Botafogo abrir o placar, se não fosse o John, no chute do Flaco Lopes por cima. E aí, o futebol é o futebol. Não dá pra você explicar. Um time que pode muito bem estar jogando melhor, pode acabar sofrendo gol. E eu acho que foi isso que aconteceu. Quando o Palmeiras sofre o primeiro gol do Igor Jesus, o Palmeiras vai no chão. A questão psicológica, acho que até a questão física dá uma baixada. E aí logo depois o Botafogo faz 2-0. O que xingaram o Flaco Lopes nesse lance aí foi piada. Mas, cara, eu entendo ele. Porque essa não é uma bola tão fácil pra você tocar. Ele é centroavante, ele tá de frente. Ainda mais pra ele, que tem umas certas limitações. E aí depois do 2-0, acho que aí muda um pouco o relaxamento, vai pra parte do Botafogo. E aí aquela reta final ali foi uma reta final extremamente tensa. Eu mesmo, que não sou botafoguense, eu já falei, não é possível que isso vai acontecer de novo. Na hora do terceiro gol, falei, não dá, não pode ser, não se acontecesse de novo, a gente comentou isso lá no nosso bate-papo lá, do MSN. Quando aconteceu, a gente falou, cara, se isso acontecer e o Botafogo perder essa partida nos pênaltis, emocionalmente o ano acaba pro Botafogo. Acaba. Torcedor do Botafogo vai trocar de time, porque assim, 2 anos seguidos para o Palmeiras, de virada, com eliminação, aí é dose. Mas felizmente, o Botafogo teve também a sorte ao seu lado, porque essa bola que toca na mão do Gustavo Gomes é assim, se ele tá 1 centímetro pro lado, não tocaria na mão dele. Se fosse o Alexandre Barbosa, por exemplo, não seria na mão. Não seria na mão. E seria gol legal. E pode. Tá liberado. Mas não, jogar com 3 pernas também não é legal. E você tá tendo vantagem em relação aos seus adversários. Mas... Zero dias sem falar do Alexandre. Não, ainda mais quando tem jogo assim, né? Aí tá eu, complicado. por mim, tirava esse... Até porque a proporção é igual. Tirava esse campinho e botava aquela foto que o Dan tem do vídeo dele lá no... Printava o Dan Lessa e botava aquela foto do Alexandre Barbosa aqui, de short branco. Mas não manda nada. E pra finalizar, GV, aí o finalzinho ali foi tenso, mas... E a bola na trave, hein, Bigode? Ali o Bessa, na hora, ele virou um copo de dreyer, na hora. Eu vou te falar uma coisa. Eu até revi esse lance depois, porque, de acordo com a regra, porque ali foi um tiro livre indireto. Bracinho pro alto. Isso. A bola... Pra valer, ela precisa sair do eixo dela. Você tem certeza? Tá na regra. Porque naqueles lances dentro da área, o cara faz assim, ó, pisa e o outro chuta. Então, mas pelo que eu vi da regra... O que é o eixo? É dar uma volta completa? Ela tem que sair de onde ela tá, do lugar que ela tá. E translação. Você não pode só fazer isso aqui. É diferente, sair de onde ela tá é diferente de girar em cima do próprio eixo. Mas aí eu fui ver depois o replay e o Caio Paulista... Pelo menos o que parece. Porque assim, eu vi um gol agora no campeonato, na Série D da Inglaterra, que o maluco fingiu que ia bater o escanteio, Paquetá treinava isso, Marcos Paquetá. Aí o cara pisou assim na bola, desistiu de bater o escanteio e saiu. Aí o outro veio pra bater, deu o tapa e foi pra dentro da área, entendeu? Como se ele já tivesse batido, combinado, jogada de ensaiada. Mas não é tiro livre indireto, porque vale gol de escanteio. É verdade.
Entendeu? Talvez por isso. Boa, muito bem, Fernandão. Nosso Sherlock Holmes. Estamos aqui pra nos completar. Esse aí procura com lupa mesmo. Acostumado a usar. Pra achar que eu preciso de lupa. Calma, Fernandão. Hoje tá 35 graus. Que é isso, meu filho? Olha aqui. Olha aqui, Nando. Isso aí é pra matar o Botafoguense do coração. Ô, GV, antes de qualquer coisa, mandar um beijo pra galera que tá em casa. Agradecer a vocês por estar aqui, porque falar de um jogo desse, esse é jogo pra história, cara. É história. Isso é jogo pra história. Quem viveu esse jogo, os jogadores, pô, a comissão técnica, até a galera, os árbitros, a galera que participou diretamente de um jogo como esse, nunca mais vai esquecer. A gente vai ser difícil esquecer um jogo como esse, da forma que aconteceu. O Botafogo totalmente dominante. É verdade, em todas as... João falou, eu também. Ah, coitado do João. Você também participou diretamente, João. Torceu João. pra caramba pro É isso. Fogão, pô. A gente que viu o jogo de casa, o Botafogo muito dominante e por méritos do próprio Botafogo, porque não é fácil chegar lá. E como o Flavinho falou, o Palmeiras não foi tão intenso quanto o Flamengo, porque o Botafogo não permitiu que isso acontecesse. Perfeito. Taticamente, muito bem organizado. No início, o domínio do Botafogo se deu porque o Palmeiras, como tende a gostar de fazer alguns encaixes de marcação, o Botafogo tem muita liberdade ofensiva entre os seus 3 meias, eu gosto de chamar de meias, Luiz Henrique, Savarino e o próprio Almada. O Savarino, mais uma vez, fazendo um grande jogo, tecnicamente, taticamente, porque quando as coisas começam a ficar ruins pro Botafogo, ele abre do lado esquerdo para ajudar o Hugo, que entrou para marcar Meu Deus do o céu. Estevão. Que missão ingrata. Coisa que o Cuiabano vinha fazendo muito bem. É. Vinha marcando muito bem o Estevão, mas pro fim do jogo, o Estevão conseguiu desenvolver um pouco mais, até pela necessidade. É sorte de campeão. O Flaco fez um gol assim semana passada, mais difícil contra o São Paulo. Sim. Aí hoje ele perde um gol ontem na cara. Botafogo pra cima. O Savarino, ele fechou o olho e deu-lhe uma burdoada. E o Everton, que é um goleiro que normalmente espera, pode ver. Ele cai. Definiu antes, ela passa aqui no meio. Ai, que outro problema. O Botafogo não tem nada com isso, irmão. É sorte de campeão. O Botafogo, ó, GV. A frutinha madura no pé. E mais um enredo interessante de um jogo como esse, que dá pra falar desse jogo até amanhã de manhã. Perfeito. Vários enredos, várias histórias dentro da própria história. Matheus Martins entra no lugar do melhor jogador do Brasil, Exatamente. que sai machucado, vinha dando muito trabalho, sai machucado. O Matheus Martins entra, não desiste em um lance que qualquer outro poderia ter desistido. Tá voando, Matheus. Dá a assistência para o Savarino fazer o segundo gol. E é muito importante na recomposição. Enfim, o Botafogo hoje tem um time que não só está forte fisicamente, forte taticamente, mas ele tem uma coisa que o Arthur falou na coletiva: espírito. O espírito do time do Botafogo hoje é espírito de vencedor. Se vai vencer ou não, já é outro problema. Perfeito. Mas o espírito da equipe é de jogadores que querem. E mais uma menção honrosa aqui ao nosso rapaz que vai ter a foto aqui. O que jogou o Alexandre Barbosa ontem foi palhaçada. Demais. Jogou demais. Até na hora de não fazer a falta, ele foi inteligente, porque tem um lance que ele sai na cobertura, o Estevão dá o drible da vaca e ele já tinha O Bastos amarelo. jogou mais do que ele. O Bastos... Eu ia falar o isso. Bastos- Defensivamente, você acha? Não, ofensivamente, fez Não, 3 gols. porque ofensivamente o Bastos consegue... Quando ele vai carregou muito. uma, ele O vai Bastos bem. tirou a bola sentado. Alguém foi rabiscando pra dentro da área, ele desequilibrou sentado. caiu. Ele pá. Se fosse o Alexandre Barbosa, a gente entendia. Porque ele caiu assim e ele Tu ainda tem razão, o tem... Bastos jogou muito, mas Jogou muito. quando o Palmeiras tende a cruzar as bolas na área, é mais tendencioso que o Alexandre Barbosa, por Que é ser maior, muito né? maior, ter um protagonismo nesse lance, nesse tipo de lance. E ele jogou muito bem. E é verdade, a defesa foi muito Foi bem. muito O Botafogo bem. todo foi muito O bem. conjunto E ontem esperamos foi que o muito Cuiabano não tenha sido nada grave, porque acho que foi braço. Não, pode ter ele sido já ombro. estava, no final do jogo, a Ombro. imagem, quando os jogadores do Botafogo foram comemorar com a torcida, ele já estava com a tipo, Como Como é que você falou? Nós somos... sobre o jogo de hoje, você começou falando? Nós somos os privilegiados. Privilegiado. Cara, você não tem noção. Tem um camarada nosso, parceiraço nosso, o André Bento. É presidente da Anel Tour, lá de Niterói. Ele foi para São Paulo, teve um problema. Algumas pessoas tiveram um problema na compra do ingresso com o site, devolveu, não teve. E ele não conseguiu ingresso. Ele foi para São Paulo sem ingresso para comprar na hora. Ficou com a torcida do Botafogo, depois teve que ver com a torcida do Palmeiras, quietinho, comemorou. Cara, o torcedor botafoguense tá curtindo esse momento e merece curtir. Deu sorte, hein, Mento? Não pelo Botafogo, que o Botafogo mereceu. Mas tu tava ali no clandestino ali, passou batidão. Parabéns ao Botafogo. Pode pegar São Paulo, que eu acho que é o mais difícil, ou o Nacional do Uruguai, que é muito tradicional, mas não anda lá.
O Botafogo pode pegar no mata-mata só brasileiro, né? Pegou o Palmeiras, pode pegar o São Paulo, semifinal pode pegar o Flamengo e final Uma ou semifinal Flu, com o Flamengo ou ia ser lindo. E Maracanã dependendo do e Fluminense, Santos. podemos ter mais uma final brasileira. Dentro da Argentina. Flu e Atlético papai! Mineiro também, né? Tem um do galo Atlético, lá. verdade. Dentro da Argentina. No estádio do River. Não, uma final carioca. Temos Não, chance de ter se uma for final a final carioca. carioca no estado do River, Mas quando o Tite falou que o Campeonato Carioca era mais difícil, o pessoal lá Perfeito. fora do Rio ficou, não sei o que lá.